Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um audiobook onde faremos a leitura do capítulo do livro de apoio das lições bíblicas, fazendo um resumo do livro, aumentando ainda mais a sua compreensão sobre o tema da aula. Postamos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Peço a sua ajuda. Clique no botão inscrever e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Então, vamos começar! Vamos fazer a leitura do capítulo 4 do livro de apoio das lições bíblicas, com o título A Igreja e o Reino de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão a André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 14 a 17. John observou certamente que sistemas teológicos podem frequentemente ser caracterizados por sua eclesiologia. Isso significa dizer que a compreensão que temos sobre a igreja, sobre aquilo que ela é e sobre o papel que ocupa na história da salvação, afetará a forma como definiremos nossa crença. Esta contestação fica bem evidente quando se procura estabelecer a relação existente entre o reino de Deus e a igreja. Agostinho, de 354 a 430, bispo de Hipona, por exemplo, partindo de uma interpretação equivocada sobre a parábola do joio e do trigo, entendeu que a igreja seria o reino de Deus em toda a sua extensão. Essa interpretação moldou a eclesiologia católica e teve grande impacto sobre o modelo reformado. O reino de Deus como manifestação do seu domínio e soberania. Como já destacamos, partimos do princípio de que a igreja não é o reino de Deus em toda a sua extensão, mas uma expressão dela. Isso é importante para evitarmos equívocos como o cometido pelo bispo de Hipona. Por outro lado, ajuda-nos também a entender outro importante enunciado teológico: a relação existente entre Israel e a igreja no contexto desse reino. Quando a igreja é vista como a manifestação do reino em toda a sua extensão, como fez Agostinho, Israel acaba por deixar de ter importância no plano escatológico desse reino. Biblicamente, Deus é retratado como um rei. No livro de Salmos, capítulo 47, verso 7, diz isso. Isso significa que ele possui um reino e governa soberanamente sobre ele. Nesse aspecto, os teológicos definem o reino de Deus como sendo o governo soberano de Deus. Dessa forma, o Senhor governa soberanamente sobre a sua criação e sobre todos os governos humanos, destacado no livro de Daniel, capítulo 4, verso 25. Nada, portanto, está fora do seu controle. Aqueles que advogam que Deus não está no controle ou perdeu o controle das coisas não creem na sua onipotência e soberania. O reino de Deus é retratado nas Escrituras como uma realidade presente e futuro. No seu aspecto presente, o reino de Deus significa Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar seu poder, sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo. O reino é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. O reino de Deus no contexto escatológico. Há, portanto, um eixo principal em volta do qual se movem as interpretações escatológicas. Toda a expectativa escatológica ou falta dela ao longo dos anos tem se movido em torno do entendimento do que de fato significa o reino de Deus. Seria o reino de Deus uma realidade presente ou futura? Seria ele temporal ou atemporal? Manifestaria o reino em forma visível ou invisível, física ou espiritual? Que importância isso tem?
São essas as principais perguntas que têm surgido no debate escatológico. Dentro desse espectro, no que concerne à natureza do reino de Deus, o debate escatológico tem girado em torno do seu aspecto presente e futuro. A teologia da ala liberal do século XIX não acreditava numa dimensão futura do reino. Não via isso como importante, por isso, pouco ou nenhum valor foi dado a isso. Para esses intérpretes, o reino de Deus assume aspectos de natureza ético-moral, mas não escatológica. Dessa forma, não há uma segunda vinda de Cristo pela qual o cristão deve esperar. Da perspectiva do Novo Testamento, o cristão da primeira igreja vivia uma tensão na esfera escatológica do reino entre o já e o ainda não. Isso significa dizer que o reino de Deus já era uma realidade presente para eles, já havia chegado, mas ainda não em toda a sua plenitude. Dessa perspectiva, a escatologia é vista como uma realidade de suma importância, porque vê o reino de Deus nas suas dimensões presente e futuro. Israel versus igreja no contexto do reino. No contexto do reino de Deus, o sistema de interpretação pré-milenista usado pelas Assembleias de Deus vale-se de uma eclesiologia que faz distinção entre Israel e a igreja. Esse entendimento é importante para que se possa compreender tanto o papel de Israel como da igreja no contexto do reino de Deus. Em outras palavras, ver a igreja como um corpo distinto da nação de Israel é importante por duas razões. Em primeiro lugar, para que a igreja não seja vista apenas como um adendo ou apêndice no plano da salvação. Um tipo de puxadinho escatológico que o Senhor resolveu criar de última hora. Em segundo lugar, quando não se faz distinção entre Israel e igreja, essa nação deixa de ter relevância no plano escatológico. Quando isso acontece, Israel torna-se um casulo que se esvaziou. Evidentemente, esse tipo de entendimento não tem base bíblica. De acordo com a Bíblia, o endurecimento de Israel é temporário e durará até que se cumpra a plenitude dos gentios, conforme registrado em Romanos, capítulo 8, verso 25. Israel tem sim um papel dentro do plano escatológico do reino de Deus. Assim, Deus, na sua onisciência, viu a rejeição de Israel e criou a igreja como um agente especial dos seus propósitos na expressão do seu reino no fim dos tempos. Dessa forma, criou a igreja não para substituir Israel, no sentido de torná-lo sem função no plano escatológico do reino, nem tampouco a fez como uma extensão dele. São, portanto, realidades distintas, desempenhando cada um à sua maneira papéis diferentes dentro da dinâmica do reino. Que o Senhor te abençoe e te guarde.